Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Shokugeki no Soma e seu final definitivo, Shokugeki no Soma Redesert. Espero ter pronunciado o título ao menos certo em Nihongo, porque é uma pronúncia francesa, então é uma pronúncia complicada de se dizer. Mas então eu puxei para a língua que meio que eu me garanto mais. Mas vamos falar do que interessa, que esse epílogo, essa conclusão, esses capítulos extras, pelo fato de que ele deixou a desejar, a gente já sabe disso, ele foi decepcionante, só que ele teve pontos bons. No meu lado de fã, eu diria que eu fiquei feliz. Mas sim, eu reconheço alguns pontos que faltaram, alguns pontos que deixaram a desejar, principalmente envolvendo o casal principal, a possibilidade de se haver um romance. Só que lembrando que Shokugeki no Soma, ele deu dicas de que teve um romance, ele na verdade, a obra em si, ele colocou pitadas de romance, só que a essência da obra nunca foi romance, embora desse a entender que teria um casal. Eu já quero deixar isso logo no começo do vídeo falado, avisado. Mas eu vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei, o que eu acho que faltou, deixou a desejar, mas lembrando que já teve um vídeo de Shokugeki no Soma no canal. Então, para todo caso, se você acha que eu esqueci de falar algo nesse vídeo, veja o primeiro vídeo, que talvez eu tenha falado algo, vai considerar que é muito atual, digamos que para esse final. Então, primeiro link da descrição, veja aquele vídeo e depois veja esse, ou veja esse antes e depois vê aquele, porque aquele, como foi cerca de 2 meses atrás, que foi quando eles lançaram o último capítulo da série principal, eu ainda acreditava que na versão do Le Desert eles iriam colocar um romance, e isso não teve. Então naquele você vai ver que eu tô muito ainda um raro esperançoso com romance. Nesse a gente já teve a realidade e a informação. Mas vamos conversar porque tem pontos legais. Eu gostei muito do protagonista pelo fato de que eles colocaram, digamos que, a influência de Soma agora sobre o mundo da culinária. Isso foi o fator, digamos, que eu mais gostei desse epílogo, dessa conclusão do Le Desert. É claro que o ponto que eu achei que foi mais problemático foi o romance. Disso eu devo falar talvez ao longo do vídeo ou talvez só no final. Mas eu já vou começar ressaltando algumas coisas que eu gostei sobre design, aparência de personagens. Como todos os personagens principais, eu vou ressaltar, digamos que alguns, o que eu mais gostei deles. Então, vamos falar de Shokugeki no Soma Le Desert, o final de Soma e Irina. Houve romance? Vamos falar realmente o que eu acho que faltou, o que eu gostei, digamos que da conclusão do Le Desert. Eu quero ressaltar algo que eu acho que, tanto para o final da série principal, como para esse complemento, vem muito a calhar. É algo que eu já falei no vídeo anterior, já falei, mas como o assunto é o mangá, eu gostaria de ressaltar isso no vídeo mais uma vez, porque na minha opinião, isso foi o que realmente faltou, até mais do que o romance. Sério, me desculpa vocês que queriam realmente o romance, mas eu acho que não ter tido Saiba Joichiro versus Yukihira Soma foi algo que não tem como, foi frustrante. Por que eu quero dizer isso? É claro que eu sei que o Soma derrotou a Asahi, que derrotou o Saiba, que indiretamente derrotou seu próprio pai assim. Mas eu queria ver o confronto direto do Soma derrotando o pai dele. É algo que, querendo ou não, a gente esperava desde o começo da obra. Me desculpa, mas eu acho que isso é tão frustrante quanto a falta do romance. Pois a gente queria ver o Soma superando o pai dele, derrotando nas habilidades de culinária, num Shokugeki. Eu queria muito ter visto isso. Eu queria que, na verdade, o Le Desert tivesse feito, ao invés, digamos que de um flashback, um capítulo exclusivo disso. E eu acho que isso é o que eu mais vou sentir falta de não ter tido. Pelo fato do que eles podem fazer uma OVA, eles podem, mas eles não vão fazer. Eles não vão fazer esse toque original também em anime. Então eu queria que tivesse isso, nem que fosse talvez uma OVA, mas eu sei que infelizmente, provavelmente eles não farão isso. É claro que o Soma provavelmente deve ter derrotado seu pai em um Shokugeki, mas eu acho que é algo que eu queria ressaltar porque é o que eu mais senti falta. O motivo de não ter tido, digamos que Soma e Joichiro é até aceitável, embora eu tenha falado que eu achei que foi algo frustrante, pelo fato do que o Soma, ele perdeu o Bru, e eu acho que esse foi o maior motivo dele não ter enfrentado seu pai, ou ao menos não ter sido adaptado isso no mangá e provavelmente não será no anime. Pelo fato de que, digamos que o sonho perfeito, o fanservice perfeito, seria ele se tornar a primeira cadeira da elite dos 10. Conseguiu isso. Segundo plano, vence o Bru. Venceu o Bru, competição maior conhecida gastronômica, teria, digamos que uma fama enorme, ele conquistou essa influência, isso eu falo ainda no vídeo, mas imagine como ele ter sido o primeiro, um restaurante de família, ele se tornou o vencedor. E daí o fanservice perfeito, o pai dele já chega falando, agora tá na hora de você mostrar que você tem habilidade para assumir Yukihira, ou algo relacionado a isso. Digamos que seria um dos finais perfeitos para Shokugeki no Soma. Depois se tivesse, digamos que Soma saindo da Totsuki, digamos que aprimorando
aprimorando o conhecimento dele, que nem o Saiba fez, e depois ele fizesse que nem ele tá fazendo na fase do Le Desert, ele assume o Yukihira de tempos em tempos, seria legal. Eu acho que seria melhor um final assim do que aquele final do mangá, pelo fato do que a gente viu que foi um final aberto, porque o epílogo nos mostra, o Soma foi derrotado pela Irina no Bru. Então eu acho que o autor ele teve receio de colocar isso no último capítulo, porque não seria legal o protagonista perder no último capítulo e acabar daquela maneira. E o maior motivo é que a fúria dos fãs ia matar o autor. Iriam falar que o final foi péssimo, foi ruim, nem iriam falar que foi mediano, porque ninguém vai querer ver o Soma perdendo. Me desculpa, pelo menos eu vejo isso na minha visão. No último capítulo, o protagonista perder não seria legal. Mas, pra todo caso, eu acho que a questão dele ter feito, digamos que o epílogo mostrando o resultado do Bru foi muito inteligente. Ele preferiu deixar aberto para não mostrar o Soma perdendo. E isso é o motivo do Soma não ter enfrentado seu pai, como ele mesmo falou, que ele vai continuar treinando para ele provar que ele pode ser digno de assumir o Yukihira, porque não tem como. Isso para o protagonista, ele perdeu a competição. Isso foi algo que deixou, digamos que, algo grave na mente dele. Como é que eu vou falar que eu posso assumir o restaurante se eu não, ao menos, não conseguir ganhar essa competição? Então, foi aí o motivo da gente não ter visto isso. O Soma poderia ter ganho o Bru e ter tido esse confronto, mas o autor preferiu não colocar isso. A gente não sabe também se a Shueisha, se a Jump, se os editores não mandaram. Você vai ter que chegar até esse capítulo limite. Dá teu jeito, faz o final de qualquer maneira e depois a gente deixa você publicar 3 capítulos, 5 em outra revista, dando o complemento do final. Poderia também a editora, os responsáveis, terem falado isso para o autor, porque devemos lembrar que a editora também quer manter, digamos que na maior revista deles, se tá vendendo, se tá dando lucro. Então não podemos esquecer desse fato. Mas, para todo caso, isso é só uma opinião minha, tá? É só uma teoria minha, a gente não sabe. Na verdade, acho que a gente nunca vai saber isso. O autor nunca que vai falar que ele foi pressionado. Então, mesmo que isso possa ter tido uma opção, a gente provavelmente só teoriza. Mas provavelmente também pode ser que não tenha sido isso. Pode ser que o autor, digamos que já queira finalizar a obra. 7 anos trabalhando em Shokugeki no mangá. Então, devemos lembrar disso também. Mas o maior fator, eu acredito que eu já expliquei então agora em vídeo para vocês, o Soma não ter derrotado, ou melhor, não ter havido Soma versus Joichiro, foi pelo fato do protagonista não ter ganho o Bru, e isso foi algo mais frustrante do que não ter tido Soma versus Joichiro, pelo fato de que o protagonista merecia ter ganho, mesmo que fosse o último capítulo, o final daquela maneira, mostra ele ganhando a competição. Eu acho que não havia problema, eles mais uma vez quiseram ressaltar que a língua de Deus, a Pelona, ganhou essa competição, então foi algo meio triste. Mas, para todo caso, acredito que eu falei essa parte bem aqui que eu queria ressaltar. Agora vamos falar realmente do epílogo dos capítulos extras, que na verdade a gente já começou a falar. Vamos falar de algo que eu gostei e acredito que você deve ter gostado também, que é o design dos personagens, a mudança de aparência. Pelo fato do que, vamos reconhecer, vamos ser sinceros, a Arisu já era muito bonita, ela se tornou uma beldade maior, digamos que terem feito ela ficar com o cabelo longo. Eu acredito que foi a personagem de Shokugeki no Soma que foi a melhor waifu, que ficou, digamos que, mudança de aparência para a obra no final. Ela foi a mais bonita de todas. O maior problema disso é que todos ficaram legais. Digamos que a Irina, no epílogo, nos 2 capítulos que mostrou Le Desert, ela estava já com o cabelo curto, mas estava num comprimento bom. Poderia ser, digamos que aquela simbologia ao cabelo curto que as mulheres fazem, digamos que no Japão, pela paixão não está sendo correspondida, ou algo relacionado a isso. Estar com o cabelo curto devido, digamos que a influência do Soma, por ele nunca responder os e-mails dela, pode ser um fator. Isso é uma simbologia bem do Japão, nem sei se chega a ser atual hoje em dia, mas a gente ainda vê muito presente nos animes. É um grande fator do porquê as personagens femininas cortam seus cabelos. Então, na minha visão, poderia ter sido em relação ao Soma, dele nunca falar com ela, por isso que ela cortou. Então, acontece que teria ficado naquele comprimento legal, tipo, já tava o cabelo curto, já tava o waifu no epílogo, e daí acontece, último capítulo, passagem de tempo, eles fazem o quê? Deixam ela com o cabelo extremamente curto. Me desculpa, mas estragaram a aparência da personagem. Tipo, eu acho, ela continua sendo uma beldade, continua sendo uma das waifus de Shokugeki, mas eu acredito que não havia necessidade deles terem cortado o cabelo dela mais ainda. Então, esse é só um ponto meu, é gosto pessoal, você pode até ter gostado mais, mas na minha opinião, a waifu de Shokugeki no Soma mesmo é a Rindo. Tipo, isso desde o começo, eu acho ela muito mais legal que todas. Então, na minha opinião, ela que é a waifu realmente da obra. Para todo caso, já tendo falado da mudança de aparência de personagens, foram as mudanças mais gradativas, os outros personagens não acho a necessidade de ressaltar, então vamos falar agora de outras partes. Vamos falar de algo que foi muito bom na minha opinião, mas eu acredito que muitas pessoas não devem ter gostado, mas foi um fato bem interessante que foi os flashbacks.
Pelo fato do que eu me apaixonei pelo flashback envolvendo a mãe do Soma, digamos que com Saiba. É legal ter visto a forma como ele entrou no Yukihira, digamos que sempre durante as viagens dele, sempre que ele voltava para o Nippon, ele sempre ia no Yukihira. Digamos que a gente viu a relação dele com a mãe do Soma crescendo, a gente viu como foi a forma que eles se apaixonaram. E daí acontece que a gente viu que após a morte da mãe do Soma, a gente viu que era um período triste, um período que poderia ser depressivo para eles, mas desde pequeno o Soma tinha uma personalidade forte, ele foi para a cozinha e decide, digamos, que fazer com que o seu pai enfrente ele já no confronto de culinária, e vê que o pai dele, tipo, entendeu a mensagem, falou, tá bom, vamos nos enfrentar. Foi legal, porque eles já estavam tentando recomeçar, digamos, ir pra frente. É uma morte grave, é uma morte que eles nunca vão esquecer, vai ficar no coração deles, mas fizeram, digamos, que da culinária ter sido, digamos, o elemento que deixou eles para cima, que não deixou eles caírem em depressão. Foi algo muito lindo, foi algo que eles amam fazer e eles se agarraram, digamos, que na cozinha, na culinária. Então eu acho que, na minha opinião, foi talvez a segunda melhor parte, digamos que desse epílogo, desses 3 capítulos, pois mostra algo muito na nossa realidade, quando nós estamos, digamos, num período triste, quando perdemos alguém que nos é muito querido, ou quando estamos com vários tipos de problemas, estamos bem depressivos, na solidão, frustrados, tristes. É sempre bom a gente recorrer àquilo que a gente mais ama, é sempre bom ter algo que nos levante de volta, e a culinária foi isso que fez com que o Soma não se abatesse, nem o Joichiro. Então foi algo que eu acho que o Tsukuda Sensei arrasou nessa parte. Me desculpa, vocês podem ter odiado aquele final lá de Shokugeki, mas essa parte você tem que reconhecer que a forma como eles fizeram, digamos, foi muito bonita, foi muito poética, digamos que foi muito real. Eu já disse, isso é muito para nós. Se estamos em algum momento que é muito triste para nós, que estamos prestes a entrar em algum estado de solidão, de depressão, de ansiedade, que a gente sempre se segure em algo que a gente gosta muito, que a gente ama fazer, pois isso vai ser o que vai nos motivar e vai nos manter de pé. Então, na minha opinião, eu acho que é meio que um conselho aqui de Haru, e é um conselho que a obra de Tsukuda Sensei, Shokugeki no Soma, nos deu. Então, foi uma parte que eu vou guardar com muito carinho da obra, e eu espero que no anime tenha uma adaptação disso, porque vai ser lindo. Vai ser de gerar lágrimas essa parte. Eu vou chorar muito quando acontecer essa parte do Soma, mas eu espero que tenha no anime isso, e bem Mas fiel. Agora vamos falar de outro personagem importante, que eu diria que foi um personagem que teve um foco, teve um final definitivo e muito bom. Todos vão ser sinceros e vão falar, caraca, esse personagem conseguiu ganhar uma grande conquista no The Desert. Afinal, vamos falar de Asahi Yazami. O Azami foi um péssimo pai. Afinal, quando eu vi a revelação de que ele era o pai do Asahi, eu fiquei boquiaberto com a revelação. Tipo, eu não tinha expressão, reação, porque eu pensei, uou, como assim o Azami, que péssimo pai ele é, deixou o filho perdido todos esses anos. É isso que vemos. A Irina fala, você realmente foi um péssimo pai, e ela dá um baita de um tapa no Azami. Sério, eu acho que foi aquele tapa que a gente queria ter visto desde o começo. Então foi muito bom isso, pelo fato do quê? Após isso, ele reconhece e fala para Irina que ele iria, digamos que partir, ele iria atrás do Asahi, pois ele não pode mais ser um péssimo pai como ele foi. Então foi legal isso, porque depois a gente viu o tapão da Irina, mas daí acontece que ela decide por conta própria ir atrás dele e fazer com que ele se junte à família Nakiri, e foi muito legal. Eu pelo menos gostei dessa parte, acho que foi algo muito bom pro personagem em questão. A gente não queria ver ele numa solidão, numa tristeza. Então a Irina ter chegado lá e falado Onisama foi perfeito. Eu espero muito ver isso adaptado. Sério, eu vou rir, acho que com essa cena, ou eu vou chorar. Ou eu vou rir e chorar ao mesmo tempo. Porque ver uma tsundere chamar de Onisama vai ser muito bom. Mas, pra todo caso, eu gostei foi, tipo, a gente sabia, o Asami, ele iria atrás do Asahi, só que quem fez com que ele entrasse pra família, que ele voltasse para o Nippon, foi a Irina, digamos que foi essa irmã mais nova. Então, eu gostei disso. Pois sejamos honestos, o Saiba foi muito mais pai para o Asahi do que o Asami. Isso você tem que concordar comigo. Mesmo que ele tivesse que voltar para o Nippon, ele não pudesse mais visitar o garoto, ele deu pelo menos algo para o garoto, a culinária, digamos que lições de vida, como ele poderia sobreviver. Então o Saiba foi um ótimo pai, e olha que ele fez todas essas viagens, diferente do Azami. Mas eu gostei, acho que foi um personagem que teve, digamos que um final realmente muito bom, desenvolvido. Desde o arco do Blue a gente soube os problemas dele no final, e depois ter visto, digamos que essa concretização foi muito legal. Eu espero que
seja bem adaptado essa parte também no anime. Eu quero muito ver o Asahi e quero ver a entrada dele para a família Nakiri, óbvio. Mas eu gostei de ter visto também, quando eles mostraram no último capítulo, que ele ganhou um complexo realmente de irmão pela Irina. Ele fala, onde está minha adorável irmã? E daí acontece que ele tá nem aí que ele é da família Nakiri, ele tipo vai continuar com a personalidade dele. Ele mesmo falou, a gente não tem ninguém aqui de estranho, eu vou falar do meu jeito. E foi legal porque mostrou que a relação dele e do Asami melhorou, a relação mesmo de Oyako. Então eu gostei dessa parte, eu acho que o Asahi foi o melhor personagem que ganhou desenvolvimento nessa parte, eu diria. Mas tendo falado agora dele, vamos falar um pouco dos outros personagens e de como foram seus finais no mangá. Vamos falar logo da Megumi, foi muito legal ter visto que ela continua a sua aparência bem fofa, kawaii, ficou até mais bonita com o cabelo longo dela, que já era longo, né? Mas vemos que a fama do restaurante familiar dela, o tradicional, ficou maior até graças a ela, e ela se tornou a chefe de lá. Então não tem muito o que falar sobre ela, isso aconteceu realmente com a maioria dos personagens. Ou eles assumiram seus restaurantes familiares, ou eles criaram seus restaurantes, já dando um adiantamento para quase todos os personagens. Pelo fato, vamos falar então de outros que eu gostei. Gostei de ver os Ardini Kyodai, o Takumi e o Isami. Eu acho que foi muito legal ter visto que eles estão montando aqueles restaurantes que é por tempo indeterminado e estão viajando no mundo, como semelhante ao Soma. A gente viu que eles sempre estão indo pro Japão ou ficam na Itália, ou estão indo pro Japão ou ficam na Itália, e eles têm a fama de serem dois irmãos habilidosos, afinal eles abrem e fazem tudo junto, como é já do anime e do mangá. Então foi bem legal ter visto ele. O fato de vermos, querendo ou não, o Takumi, digamos, reconhecendo e tendo companheiros, que foi algo que preocupou muito, digamos, que o pai dele, e agora ele fala que ele não se preocupa mais, pois ele achou verdadeiros companheiros na Totsuki. Vemos pelo fato de que quando o Takumi recebe a mensagem falando que o Soma estaria no Nippon, ele já se empolgou, pois é na mesma época que ele vai estar lá, então ele já quer visitar ou desafiar o Soma para tipo um Shokugeki. Então foi bem legal ter visto isso deles. Foram os personagens que eu realmente acho que mais gostei. Mas vamos falar da antiga Elite dos 10 já para concluir, digamos que esses personagens principais, pois é algo que eu acho que a adaptação em anime vai ficar melhor isso do que a gente ficar conversando disso no mangá, mas só ressaltando, gostei de ver, digamos, o que aconteceu com a Arindo e, digamos, com o Tsukasa Eishi e junto dos outros companheiros deles. Vemos que todos abriram seus restaurantes próprios, ou no caso, eles sempre ajudam a Totsuki. Ou seja, a maioria dos personagens a gente reparou em uma coisa, ou eles estão ajudando a Irina, estando na Totsuki, ou eles estão com seu restaurante próprio. Foi algo que dá pra resumir falando isso, digamos, de todos os personagens. Mas eu ainda assim gostei de ver, digamos, que a Arindo, eu considero ela muito minha waifu. Para todo caso, ainda tem dois personagens que se eu esquecesse, eu ficaria muito bravo comigo mesmo, que são o Ishiki e o Kuga. O Ishiki, vemos que ele também montou um restaurante próprio, longe, digamos que do restaurante da família dele. Ele está tendo, digamos que uma vida calma dele, e eu acho que é muito com a personalidade do personagem. Tô feliz em ter visto que ele tá sendo feliz com o restaurante dele. E o Kuga já, tipo, é bem diferente. O Kuga tá abrindo um restaurante em tudo quanto é lugar, seja no Japão, na China, talvez na América. A gente viu que ele tá com 5 restaurantes, 5 redes. Tanto que quando ele recebe a mensagem da Arato, ele fala, ah, mas eu não posso hoje, eu tô em Sogashi, eu tô indo pra China de volta, eu não vou poder ver o Soma. Então foi muito engraçado isso. Eu acho que de todos foi o personagem que eu mais ri tendo visto nesse final. E lembrando o Ryo, que era um personagem que eu já iria esquecer, mas eu não posso esquecer, pois foi um personagem que particularmente não gostei muito do que aconteceu com ele, mas eu até aceito, né, pois a gente sempre soube que ele serviria a Arisu, ele sempre estava ao lado dele, mesmo com aquele jeito rebelde. Na passagem de tempo vemos que ele vira um servo educado, então a gente viu que ele continua com as pesquisas dele, ele continua melhorando as suas skills, digamos que de cozinha, só que ele não tem um restaurante próprio, ele serve mais, digamos que a família Nakiri. Isso é algo que eu acho que eu fiquei triste com o personagem, mas a gente sempre soube que ele estava ao lado da Arisu, então não é algo que eu acho um problema, mas eu admito que eu sentia falta desse casal, eu queria ter visto um romance entre os dois, então é algo que eu acho que deixou a desejar, mas isso é minha opinião. Na verdade, não houve romance em Shokugeki, a gente vai falar sobre isso já já. Para concluir, digamos, falando de todos os personagens, vamos falar de nosso querido protagonista, Yukihira Soma. Finalmente eu fiquei feliz em ver algo, digamos que desse epílogo, além de alguns fatos que eu já ressaltei no vídeo, o fato dele ter assumido o Yukihira, mesmo que não tenha mostrado, foi mostrado ali, digamos que na mensagenzinha o autor falando o que aconteceu com ele. Ele está sendo um chefe bem famoso, com uma fama mundial, digamos que ele está rodando o mundo, e de vez em quando ele volta para o Nippon, ele sempre abre o Yukihira por períodos indeterminados, onde ele é o chefe desse restaurante, ou seja, o Joichiro passou para ele reconhece as habilidades do filho, ou o filho
o superou. Então foi algo que particularmente eu gostei. Foi a melhor coisa da obra, porque a gente viu que finalmente ele conquistou o que ele queria. Tinha sido uma passagem de tempo, eu gostei de ter visto que o Soma assumiu Yukihira. Eu tenho algo para falar de nosso querido Yukihira Soma. Afinal, vamos falar de a influência de Soma no Brew. Isso foi algo que eu acho que particularmente eu gostei, porque mesmo não tendo ganhado a competição, ele mudou o mundo gastronômico de certa maneira. Ele transformou, digamos que tudo em volta dele. Afinal, ele foi um furacão, como foi mostrado nos capítulos. Por conta da influência dele, digamos que de ter sido o segundo colocado, ter sido um dos finalistas do Brew, fez com que vários jovens de restaurantes familiares como ele se inspirassem em ingressar na Totsuki. Então vemos que a influência dele foi tão grande que no mesmo dormitório que ele vivia, vemos que os Kohais dele falam: vamos impressionar o Yukihira Senpai, vamos vencer essa competição. Então vemos que realmente ele mudou não só a Totsuki, como todo esse mundo culinário. E foi muito legal ter visto isso. Eu acho que a influência do Soma fez com que até mesmo a Totsuki melhorasse a posição, digamos que no mundo da culinária. Então eu particularmente gostei muito de ter visto isso. Foi um dos pontos principais que eu queria ressaltar no vídeo, que foi a influência de Soma. Mas agora vamos falar finalmente do romance, algo que você deve ter esperado muito no vídeo. Olha, é algo que vai ser bem rápido que eu vou ressaltar, porque é algo que a gente já desconfiava que poderia acontecer, sejamos honestos. Eles não introduziram nenhum casal na obra, e introduziram ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer com isso, deixando você confuso agora? Acontece que vemos que no determinado capítulo, ou melhor dizendo, numa página do capítulo final da frase, a gente vê que a Irina chega no Yukihira antes do Soma. E acontece que eles já tinham marcado que ele queria mostrar uma nova receita para ela, porque mostra que a relação deles sempre foi isso. O Soma liga, fala: eu tô voltando pro Nippon, você tem que ser a língua de Deus pra testar a minha receita. Então, tipo, o Soma se aproveitou muito da Irina. Mas, para todo caso, acontece que ela encontra, digamos que o grandfather do Soma. E há um problema nisso, ou melhor dizendo, eu diria uma solução, algo que eu gostei. Pelo fato dela chamar o grandfather do Soma de grandfather, acontece que vemos que há uma relação aí de casal. Pelo fato de que, por que ela chamaria ele assim? Não seria só para ser um tom meigo, digamos que, eu gosto dele, foi com o tempo que, digamos, nos aproximamos mais. Isso quer dizer que são um casal, digamos que ela se tornou parte da família do Soma. E isso foi, digamos que, uma dica meio que indireta do autor. O romance está no ar, é só você interpretar. Ele não quis mostrar o romance feito, mas ele deu indícios de que realmente o casal pode ter sido criado. Claro que nós queríamos ter visto um beijo, um abraço, um carinho na cabeça da Irina. A gente queria muito ter visto isso. É algo que eu realmente senti falta. Foi algo que me deixou frustrado pelo fato de que eu queria só um beijo. Vocês não precisavam quase ter feito nada de romance, só um beijinho já bastava. Mas tudo bem, não teve isso. Eu reclamo do mesmo jeito, foi algo que eu senti falta, mas não teve. Fazer o que, não é mesmo? Mas o fato da forma como os dois se encontraram foi muito legal. Eu diria que esse capítulo, como um todo, ele foi muito poético, pelo fato que vemos que o Soma finalmente descobriu o que o pai dele havia falado, que um dia o Soma iria encontrar a pessoa para quem ele quer cozinhar algo especial, para quem ele quer provar sua culinária. E essa pessoa é a Irina. Então mostra a conclusão, digamos que do casal, ou melhor dizendo, deles sendo como um casal. Pelo fato de que, se formos lembrar, a relação deles remete muito à relação do Saiba com a mãe do Soma. Eu não vou dizer que é idêntica, né, porque a Irina e o Soma são até diferentes de certa maneira, mas lembra muito a relação deles. Então, na minha visão, a Irina que vai ter que, digamos, puxar o romance aí, não vai dar pra ser o Soma, porque ele é muito o Joichiro. Claro, se eles tivessem colocado o Joichiro ao invés, digamos que do Ji-chan do Soma, a gente realmente saberia se teve romance, porque se ela chama, digamos que o Saiba de Otosan, digamos que como o Soma chama, ou deveria chamar, que é o termo mais educado e ríspido, ele chama mais de Oyaji, que é o termo mais conhecido para ele, a gente saberia a resposta, porque daí a gente ia falar: caraca, ela entrou na família do Soma agora. A gente daí saberia, mas fazer o que? Eles não quiseram dar essa dica de romance. Mas, para todo caso, só concluindo então, a gente ia ter a cena de romance, a gente veria algo em torno dos dois. O clima estava esquentando quando o Soma pergunta qual prato que ele faça, e ela fala que ele quer ver um especial do chefe. Acontece que quando ele fala que ele iria fazer, ele já coloca aquela bandana lá de símbolo de restaurante familiar, a marca dele. A gente viu que o clima tá chegando, eles estão próximos um do outro, poderia ter tido um beijo. O que acontece? Os amigos do Soma chegam. Sério, foi uma cena que me deu raiva, porque eu acho que eles poderiam ter feito o clima ficar melhor. Poderia, tipo,
tipo, ter sido até os dois perto para se beijar, e daí os amigos do Soma chegavam, mas eles nem fizeram isso na cena, e isso é algo que poderia ter tido. A gente ia ver, caraca, o romance tá feito, porque eles quase se beijaram, mas os amigos atrapalharam. Uma tentativa já deixaria mostrado pra gente, e a gente já ficaria feliz, porque Shokugeki no Soma não tem obrigação nenhuma até, eles só introduziram em partes o romance. Então se eles tivessem acabado, digamos, fazendo a tentativa de um beijo, mas que não se realizasse, eu já acharia melhor do que a parte, digamos, que só tá o Soma e a Irina e os amigos chegam, digamos que meio que atrapalhando o clima deles. Mas isso é só minha opinião. Mas agora vamos falar da cena mais engraçada desses capítulos, que foi o Soma saindo da Totsuki. Porque ele fala, ah, Mina-san, galera, eu vou sair, vou fazer uma viagem, daqui uns 2 meses ou 3 a gente se reencontra. E o filho da mãe não vai e nos causa mais de 6 meses ele não aparece. Na verdade, o Soma nem concluiu o terceiro ano dele na Totsuki. A gente viu que quando ele partiu, ele não voltou mais. Mas mesmo assim, a Irina passou um pano legal para ele. Ela ainda deixou ele como a primeira cadeira da elite dos 10 e um aluno formado da Totsuki. Foi muito engraçado isso, porque, tipo, a gente sabia que o Soma ia fazer isso, ele ia ser um Joichiro do ex. Então eu acho que foi a cena mais engraçada, porque a gente via que a Irina falava, ele nunca responde meus e-mails, isso ainda na parte, digamos, que não teve a passagem de tempo, mas foi muito engraçado, porque ela sempre ligava. E a Megumi, a Arato, todos em questão sabiam que quando a Irina tava brava foi pelo fato, digamos que do Soma não ter respondido nenhum e-mail ou ligação dela. Então foi muito bom ter visto que ela passou um pano legal pro Soma e ele ainda conseguiu se formar, digamos, como aluno da Totsuki primeira cadeira. Eu acho que foi o fato mais legal, pelo motivo do que foi engraçado e a gente viu que os companheiros dele, digamos que aceitaram isso, porque eles não precisavam, tipo, se eles quisessem, eles fazeriam, caraca, tá na hora de alguém assumir a primeira cadeira. E não, eles respeitaram o Soma pelas habilidades dele e por serem ótimos companheiros, porque o Soma não falou quando voltava, não é mesmo? Mas eu acho que foi muito legal a aceitação dos companheiros dele, digamos assim, terem deixado o Soma como aluno formado da primeira cadeira. Eu gostei. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o final definitivo, o mangá de Shokugeki no Soma Letters Art. Foi um final que, particularmente, eu não vou mentir pra vocês, eu gostei. Eu acho que eu aceito, eu prefiro esse final do que o final da série principal quando houve. Essa é a conclusão, complemento, final definitivo. Gostei muito do que teve. Se você me perguntasse o que eu acho que mais faltou, eu acredito que eu já lhe respondi, mas eu acho que foi a falta de um desenvolvimento na elite dos 10 da geração do Soma. Eu acho que a falta de um arco focado nessa geração antes do arco do Bru foi o fator predominante. Eu acho que por mais que eles tivessem dado um desenvolvimento, mostrado um pouco deles agindo como a elite dos 10, faltou um arco que tipo a gente falasse, caraca, eles são tão bons quanto a antiga. Então eu acho que faltou algo focado assim nisso, nem que fosse 10, 15 capítulos, ou algo mostrando talvez de volta o Shinomiya, o Soma treinando com ele, ou algo relacionado. Eu queria ter visto algo a mais na série principal do mangá. Mas já tendo falado, digamos que quase tudo do mangá, vamos conversar um pouco sobre o anime agora, não é mesmo? Vamos falar sobre Shokugeki no Soma e sua quarta temporada, Shi no Sara. Isso é algo que eu espero muito. Eu acredito que, na minha opinião, vai ser a melhor adaptação de Shokugeki no Soma, vai ser a melhor temporada, na verdade, pelo fato de que finalmente veremos o desfecho, digamos que do arco da Central. É um arco que, particularmente, vocês já viram ao longo do vídeo que eu falei, foi o melhor arco, foi fantástico o desenvolvimento que eles fizeram na Irina. Então eu acredito que eu espero grandes coisas para essa finalização desse arco, pelo fato de que eu acredito que em 6 ou, se eles quiserem enrolar, 12 episódios, eles fazem esse arco ser completo. Se eles não fizerem em 6, como tá na minha expectativa, por conta que eles já começaram esse arco, eles devem concluir então em 12 episódios, mas eles vão concluir bem lentamente para ir enrolando para dar 12 episódios. Mas devemos lembrar o fato de que Shokugeki não publicou, pelo menos no dia que eu ainda estou gravando e lançando esse vídeo, o número de episódios. Pode ser que com o passar do tempo, 10 semanas, já nos últimos dias de setembro, eles já tenham anunciado o número de episódios. Mas no momento atual que eu estou gravando, eu ainda desconheço, pois eles não informaram. Mas o fator principal é que o número de episódios é muito importante pelo fato de que a gente já saberá daí qual arco eles irão adaptar ou não. Pelo fato de que provavelmente a gente verá a finalização do arco da Elite dos 10, da Central. A gente vai ver isso em menos de 12 episódios. Isso é algo que eu garanto. Mas o problema é, Shokugeki vai querer fazer a temporada perfeita dessa maneira, acabando assim e dando meio que um spoiler, tipo aparecendo o Asahi, digamos como dica do que será a quinta temporada, ou eles vão fazer 25 episódios e já vão introduzir arcos
arcos como Blue, entre vários outros, o final da obra. O maior problema é que no vídeo passado eu já tinha visto que algumas pessoas até perguntaram, mas será que dá tempo? São 25 episódios, ainda tem o final desse arco para adaptar. Você acha que eles vão conseguir, Haru, colocar todo o final de Shokugeki no Soma? Então, acontece em 5 episódios, eu acredito que eles vão rushar bastante o arco da Central, por conta que esse arco tá sendo uma adaptação muito boa e rápida. Então eu diria que 8 episódios, eles fazem isso, se for 25, e eles já iniciam o arco final. Ou seja, eles vão rushar muito o arco do Blue? Pode ser que sim, pode ser que não, mas depende muito. Eu, na minha expectativa, acho que eles conseguem fazer aí um final de Shokugeki no Soma, acho que eles conseguem adaptar tudo, mas seria algo bem cortado e rushado se for 25 episódios. Também a possibilidade de fazer split cour, como eles já fizeram no caso da última temporada, a caso deles fazerem várias partes da quarta temporada, digamos que 2 a 3 partes, que é meio relacionado ao split cour, que é 2 partes, não é mesmo? Mas eu acredito que eles conseguem sim fazer cerca de 25 episódios dessa quarta temporada, talvez o final de Shokugeki no Soma. Embora eu acredite que eles só vão com 12 episódios e depois eles voltam com uma quinta temporada, onde daí eles adaptam o final, seja cerca de 12 a 20 episódios. Então, na minha opinião, Shokugeki no Soma ainda terá mais 2 temporadas, contando com a quarta, e a quinta temporada veremos a introdução, digamos que do Asahi na obra. Eu acredito que a quarta temporada será composta de 12 episódios, a realização do arco da Central. É isso que eu acredito, mas com o tempo a gente irá descobrir, afinal, falta menos de um mês. Originalidade, digamos que no final de Shokugeki no Soma, isso é algo que muitos fãs querem, devido a terem lido o mangá, terem visto o final como foi. Eu até entendo, digamos que esse ponto seria realmente legal ver mais do casal, tipo, mais mesmo fanservice, mais até do que teve no mangá. Eu gostaria de ver isso, eu acho que isso não fazeria nenhum mal, um toquinho original. Mas eu acho bem difícil, Shokugeki no Soma é uma obra que eles se adaptam muito rápido. A gente às vezes fala, caraca, parece que tá rushando até a obra, mas eles fazem muito bem a adaptação e são bem fiéis. Então eu acho bem difícil dar toque de originalidade, mas pode ser que tenha, nunca sabemos. Já tenha em mente que provavelmente a quarta temporada será a melhor de Shokugeki no Soma, ainda mais se for realmente adaptado somente até a parte que o Soma assume a cadeira da elite dos 10. Eu acho que seria, digamos que a parte que todos nós queremos ver, seria o final perfeito, tornaria a quarta temporada perfeita e seria de longe a melhor temporada de Shokugeki. Depois vem a quinta temporada, se eles quiserem adaptam tudo, sendo bem fiel ao final ou com toque original, mas eu quero que a quarta temporada na verdade só adapte até o final do arco da Central, pois assim dá pra intitular da temporada perfeita de Shokugeki no Soma. E até seria, digamos que um final perfeito se não houver uma quinta temporada. A gente sabe que vai ter uma quinta temporada, sabemos pela fama e pela influência que a quarta temporada vai ter, mas digamos que a quarta temporada já vai ser muito boa e daí vem a quinta sendo fiel, mas isso é algo que eu estou acreditando. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, acho que eu falei tudo que eu queria. O final do mangá a gente viu que foi o Soma fazendo, digamos que aqueles doces, aqueles pratos que não são nada o Ishi. A gente viu que o pessoal já reclama e tipo fala, você melhorou nesse ponto também a sua culinária, hein? Foi muito engraçado ver que a Irina teve que comer esse prato, ela teve que experimentar, foi muito bom. E a gente viu que acaba dele falando que agora ele irá fazer algo que todos vão gostar e vão achar, digamos que o Ishi. Então, particularmente, foi um final médio, não vou falar que foi satisfatório, mas foi um final que muitos fãs vão aceitar e muitos não vão aceitar, mas muitos vão compreender. Para todo caso, acaba na cena do Soma mostrando um prato e com aquela frase básica dele. Foi algo que eu gostei, digamos, como um todo, digamos, desses capítulos, o final de Shokugeki, como eu já falei ao longo do vídeo, teve algumas partes que eu realmente não iria gostar, mas eu acho que foi satisfatório ou médio, mas eu considero que foi bom o final, isso na minha opinião. Em todo caso, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para a obra, para o anime de Shokugeki no Soma? A obra de Shokugeki no Soma, meu querido e minha querida Kohai, o que eu espero, desejo de coração, almejo, prezo, faço orações, é que aconteça de ter um spin-off. Isso é algo que eu acho que seria muito legal para a obra como um todo, por conta que spin-off, na maioria dos casos, sempre são divertidos. Então, eu acredito que um mangá spin-off focado, digamos que no Soma, ou um anime spin-off focado, digamos que na jornada dele, viajando ao mundo, após ele ter saído da Totsuki, seria legal, porque a gente ia ver meio que ele sendo Joichiro, e a gente veria se ele teria novos companheiros, se ele descobriria novos conhecimentos sobre a culinária. Eu gostaria disso, ou uma novel, que em muitos casos existem novels focando nisso, sobre spin-offs, sobre versões. Na verdade não existe spin-off novel, mas existe novel tipo em vários finais, digamos que sobre o personagem do futuro, então seria legal daí isso também.
Mas para todo caso, eu acho que é isso que eu mais espero, uma OVA focada em romance, acho difícil de ter, não impossível. Já sobre um Shokugeki entre Soma e Saiba, seria legal uma OVA também, mas o que eu mais acho que realmente pode acontecer de todas essas opções é o uso de uma OVA focada, digamos que no Soma e viajando no mundo. Era algo que eu gostaria que tivesse, acho difícil de ter, mas se o autor e a produção quiser ganhar um dinheirinho, seria um bom uso fazer spin-offs focado nele. Mas isso é o que eu acredito, nunca vou perder a esperança, pode ser que um dia aconteça, mas até lá vamos esperar. Para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Shokugeki no Soma. Já mata né? Anime o Tanoshimi ni.